Olá, pessoal. Sou Rodrigo Marcos de Jesus, professor de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso. Estarei com vocês neste módulo 1, Freire e o Brasil, do curso de extensão Paulo Freire, 100 anos, Leituras Fundamentais. Nesse módulo, estudaremos o livro Educação como Prática da Liberdade. Serão ao todo 4 aulas. Discutiremos o contexto do livro, analisaremos cada um dos seus capítulos e exporemos algumas críticas à obra. Nesta primeira aula, abordaremos o contexto histórico e teórico de Educação como Prática da Liberdade, livro publicado em 1967. A obra reflete sobre as experiências de Freire no campo da educação, com destaque para a alfabetização de adultos, faz uma leitura da sociedade brasileira e sintetiza um primeiro momento da concepção pedagógica e filosófica freiriana. Ao tratar do contexto histórico, apontaremos alguns elementos políticos, econômicos, sociais, culturais e educacionais dos anos 1947 a 1967, além de indicarmos aspectos biográficos relacionados às atividades do educador e filósofo brasileiro. Na discussão do contexto teórico, ressaltaremos a origem do livro e algumas referências teóricas fundamentais com as quais Freire dialoga. Para que a aula possa transcorrer de maneira mais adequada e proveitosa, preparamos uma apresentação com tópicos, esquemas, textos curtos para auxiliar na exposição. Esse material estará disponível para você baixar, consultar e compartilhar. Vamos à aula. Farei então agora a exibição da apresentação para esta primeira aula do módulo 1, Freire e o Brasil. Compartilhando, então, a tela aqui com vocês. Temos um pequeno conjunto de slides que guiarão, então, a nossa conversa nessa primeira aula. Pois bem, aula 1, Contextualização Histórica e Teórica, do curso Paulo Freire, 100 anos, Leituras Fundamentais, módulo 1, Freire e o Brasil. Para a gente falar um pouco da contextualização histórica, vamos recortar, então, ali os anos de 1945, 1967, mais especificamente. O que a gente tem como elementos fundamentais do contexto histórico no qual Freire se insere e ao contexto histórico, então, que está, de alguma maneira, presente na obra Educação como Prática da Liberdade. De maneira mais ampla, temos como contexto mundial a Guerra Fria e a disputa, portanto, entre Estados Unidos e União Soviética. Nesse momento, há uma grande polaridade no mundo que cinge, então, um polo capitalista e um polo comunista. Além desse contexto mais amplo da Guerra Fria, que coloca, então, uma disputa entre capitalismo e comunismo, temos também, no contexto latino-americano, um evento muito significativo, que foi a Revolução Cubana de 1959. A Revolução Cubana surge, então, como um ato de uma ilha que tinha até então uma ingerência dos Estados Unidos e apresenta uma proposta anti-imperialista e que depois se alonga em uma proposta socialista na ilha cubana, que é, então, liderada por Fidel Castro, e tem Che Guevara como um dos seus principais personagens históricos e que ganha uma repercussão mundial. As influências da Revolução Cubana não serão vistas apenas na América Latina, mas nos anos 1960, 1970, 80, até os anos 1990, também repercutirão em outros países fora do continente latino-americano, como é o caso do continente africano. Mas nesse contexto que nos interessa mais de perto, que são os anos 1945, 1967, a Revolução Cubana vai também povoar o imaginário de alguns atores sociais no Brasil. No campo da economia, é preciso destacar alguns elementos. O primeiro elemento do desenvolvimentismo, que é uma corrente de interpretação sobre a transformação da sociedade brasileira, definida por um projeto econômico composto por industrialização integral para superar o subdesenvolvimento, e uma prática dessa industrialização integral é a política de substituição de importações,
uma industrialização que seria, portanto, eficiente, racional e que demandaria um planejamento estatal. Planejamento que defina quais setores econômicos serão expandidos e quais os instrumentos de sua promoção. Nesse sentido, na perspectiva desenvolvimentista, o Estado ordena a execução da expansão da industrialização, capta e orienta os recursos financeiros e promove os investimentos diretos em setores estratégicos. Em síntese, é uma política de planejamento, protecionismo, apoio creditício governamental e investimentos estatais diretos. Essa política desenvolvimentista será responsável pelos processos, portanto, de industrialização e urbanização que começam na América Latina e têm, no caso do Brasil, algumas expressões maiores em governos como de Juscelino Kubitschek, com seu famoso plano de metas, e também no governo Jango, com as suas reformas de base, que visavam reformas administrativas, fiscais, bancárias, agrárias e educacionais. Nessa perspectiva do desenvolvimentismo, alguns atores são fundamentais para a discussão e veiculação das ideias desenvolvimentistas. Um órgão fundamental será a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que é da ONU, e na época encabeçada por Raul Prebisch. No caso do Brasil, uma figura fundamental que também terá ligações com a CEPAL e com a política brasileira, sendo um dos responsáveis, ou principal responsável pela SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, é o economista Celso Furtado. No campo da política, podemos destacar alguns elementos. Primeiro, a experiência democrática. Se a gente pega esses anos 1945, antes de 1945, teríamos, então, poucas democracias na América Latina. A partir de 1945, com a vitória, então, com a vitória dos aliados sobre os regimes, então, fascistas sobre os regimes fascista e nazista, temos uma expansão da democratização na América Latina. No caso do Brasil, a gente pode citar, pegando carona numa interpretação de alguns historiadores, como José Murilo de Carvalho e Boris Fausto, temos o que seria a nossa primeira experiência democrática. Ainda muito incipiente, com alguns limites em termos de direitos políticos, mas é uma primeira experiência democrática a partir de 1945, que se estende até 1964, onde temos eleições para presidente da República. É nesse contexto, então, como a gente já havia dito antes, que vão estar presentes os governos de JK e de Jango, além, claro, do segundo período ali do governo Vargas, agora um período democrático. Essa primeira experiência democrática no Brasil será marcada por políticas populistas, um discurso nacionalista, também uma perspectiva anti-imperialista e um discurso fortemente anticomunista, veiculado por alguns setores da burguesia e também por alguns setores das Forças Armadas. Em termos de direitos políticos, temos algo importante, que é a participação do cidadão no governo da sociedade através do voto. Naquela época, o voto ainda era restrito apenas às pessoas alfabetizadas, a organização de partidos e uma grande mobilização também da sociedade civil, que é expressa pela força dos sindicatos, como, por exemplo, o Comando Geral dos Trabalhadores, a força das ligas camponesas, encabeçadas por Francisco Julião, algumas conquistas no âmbito da legislação trabalhista, como o Estatuto do Trabalhador Rural, e uma forte mobilização também de estudantes e intelectuais. Estudantes que estavam representados na União Nacional dos Estudantes e intelectuais que se engajavam em algumas lutas e mobilizações populares. Dentre esses intelectuais, podemos destacar o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, que vai congregar uma série de intelectuais que tinham uma visão
sobre o desenvolvimento nacional brasileiro e que acabavam, em alguns momentos da trajetória desse instituto, se aproximando mais dos trabalhadores e dos estudantes. Um exemplo dessa aproximação temos no Cadernos, na coleção de livros, Cadernos do Povo Brasileiro, que está representado aqui nesse nosso slide, a capa do 4º volume dos Cadernos do Povo Brasileiro, uma publicação da editora Civilização Brasileira, ali do início dos anos 60, e temos aqui um desses volumes, que é o volume 4, chamado Por que os ricos não fazem greve?, de Álvaro Vieira Pinto, intelectual que integrava também o ISEB. Vamos discutir um pouco mais sobre o ISEB mais à frente nesta aula e também nas próximas aulas. Ainda relacionado a esse contexto político-social, é importante destacar a emergência de ditaduras militares na América Latina. No caso do Brasil, 1964 será o ano desta data triste, que jogará o país num período sombrio de 21 anos de regime autoritário. No campo da cultura, há uma efervescência da atividade cultural, seja no âmbito da literatura, do cinema, da música ou do teatro. Na questão da literatura, sugiro que vocês deem uma olhada no nosso caderno pedagógico, especialmente elaborado para este módulo 1, Freire e o Brasil, onde temos um suplemento literário que traz um pouco, uma pitada de alguns dos principais autores e autoras da literatura latino-americana e brasileira inclusa. Então, figuras como Miguel Astúrias, Gabriela Mistral, Gabriel Garcia Marques e outros como Ferreira Goulart, Cacaso, Neruda, estão presentes no nosso suplemento literário, que dá um pouco a pitada do que se fazia em termos de literatura na América Latina nesses anos 1945, até 1960, final dos anos 1960. Ainda no cinema, podemos lembrar figuras importantes como Glauber Rocha e todo o movimento do cinema novo brasileiro, que partia da ideia de se fazer um cinema que refletisse sobre a realidade brasileira. Na música, temos algumas expressões importantes da MPB, não só a bossa nova, que marcará muito os anos 50, mas a MPB também com uma música cada vez mais engajada e que se expressará em algumas instituições importantes, como os Centros Populares de Cultura, dos quais falaremos um pouco mais à frente. E é também importante destacar o teatro, na figura de alguns dramaturgos e de alguns diretores de proa, como Augusto Boal e todo o movimento do teatro oficina. No campo eclesial, temos também uma movimentação muito importante nesses anos e que diz respeito a uma nova cara que a Igreja Católica vai ganhando e também algumas igrejas protestantes. Vamos destacar aqui mais o caso da Igreja Católica, pelo tamanho que essa instituição tinha naqueles anos e também por ser o campo religioso no qual vai se mover Paulo Freire. Nesse momento da Igreja Católica, temos a emergência do que poderíamos chamar um cristianismo progressista. Cristianismo esse que vai navegar um pouco nas águas da abertura que vai ser feita pelo Concílio Vaticano II, um concílio que ocorrerá entre 1962 e 1965 e que começa, então, a promover uma abertura do catolicismo para a modernidade. Algumas inovações, como, por exemplo, a utilização da língua vernácula, no caso nosso, o português, nas celebrações litúrgicas, mas também novas interpretações do texto bíblico, que se pautam por uma hermenêutica e por novos instrumentos da pesquisa histórica que revelam outras camadas do texto bíblico. Além disso, há movimentações importantes no campo pastoral e no campo ligado, então, à comunidade leiga da Igreja Católica. Expressão disso seria a Ação Católica, que é um programa de assistência e de articulação dos leigos na Igreja Católica, que se desenvolve em determinados setores especializados,
sobretudo, no caso que nos interessa aqui, na juventude operária católica e na juventude universitária católica, que se engajarão em algumas das pautas então, desses anos 40, 50, 60, e se engajarão também na articulação com movimentos sociais no campo da educação, no campo da luta trabalhista, no campo das reformas de base, sobretudo ali já no período do governo Jango. Um outro aspecto importante desse cristianismo progressista é o trabalho, então, das pastorais que estarão articuladas, no caso, pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que começa também a se engajar no trabalho social, num primeiro momento, numa perspectiva ainda assistencialista, mas no segundo momento, tentando uma promoção de uma educação e uma cultura de caráter popular. No campo da educação, é preciso destacar alguns elementos, como o debate sobre a escola pública, que vinha desde os anos 30, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, e que defendia uma escola integral e única, em oposição à escola chamada tradicional. Esse movimento, que vem ali desde os anos 30 e que também caminha forte nos anos 50, 60, fará a discussão e o embate pela defesa de uma escola pública, gratuita, universal, defendendo as bandeiras de uma educação que não fosse privilégio de algumas classes sociais e que fosse crítica ao que um grande educador desse primeiro momento do debate educacional no século XX, Anísio Teixeira, figura que também influenciará Paulo Freire, como veremos mais à frente, vai criticar, que é o dualismo escolar, ou seja, a ideia de que há uma escola com um determinado tipo de saber para uma determinada classe social e uma outra escola com outro tipo de saber para uma outra classe social. Dualismo escolar que se expressava, então, em uma escola para a elite, que permitiria o acesso ao ensino superior, e uma escola, então, para o povo, que daria elementos básicos de alfabetização, de educação e prepararia para o trabalho manual. Anísio Teixeira é um crítico desse dualismo escolar e entrará em vários debates, inclusive debates contra as posições daquele período da Igreja Católica que fazia a defesa de um ensino privado. Anísio Teixeira fará a defesa, portanto, dessa escola pública, universal e gratuita e será um dos grandes pensadores e atores também políticos desse momento, quando ele ocupa posições estratégicas em órgãos como a CAPES, o INEP, e mobiliza todo um debate em torno da defesa da escola comum pública, uma escola que seja, de fato, para todos e para todas. Além desse debate em torno da escola pública, há também um debate sobre a alfabetização de adultos. E aqui é importante a gente destacar aquilo que já tínhamos dito antes. Como o voto ao analfabeto era vetado, a alfabetização de adultos tinha não só um componente técnico, mas também um componente político fundamental. Era uma maneira de fazer com que aqueles grupos sociais, aqueles indivíduos que não tinham seus plenos direitos políticos reconhecidos, em especial o direito ao voto, pudessem acessar esse direito. O debate, portanto, sobre a alfabetização de adultos nesse contexto não pode ser descolado de um debate sobre a participação política das camadas populares na sociedade brasileira. E, além da questão da alfabetização de adultos, há toda uma discussão sobre a educação popular. Mas para a gente poder falar um pouco melhor sobre a educação popular, é preciso apontar alguns sentidos desta noção. Educação popular adquire significados diferentes ao longo da nossa trajetória educacional. Um primeiro sentido de educação popular
é o sentido mais básico da educação oferecida a toda a população. Esse é o primeiro sentido que aparece nas reformas, ainda na Europa, por exemplo, nas reformas educacionais do século XIX. No Brasil, a discussão sobre uma educação popular que fosse uma instrução para toda a população em finalzinho do XIX, início do XX. Um segundo sentido de educação popular é a ideia de uma instrução básica para as camadas populares, o que inclui, por exemplo, a alfabetização, mas também a possibilidade do ensino técnico, o ensino voltado para o trabalho manual, sobretudo. Anísio Teixeira, como a gente tinha dito antes, vai ser um crítico à ideia de que você deva oferecer apenas esse tipo de instrução básica, incluindo a instrução técnica para as camadas populares, e não ofereça uma escola que trabalhe outras dimensões, além da dimensão básica e técnica. Um terceiro sentido de educação popular, e é o sentido que será mobilizado por diversos atores do chamado campo da educação popular, é aquele que liga educação popular e conscientização. Pensando, portanto, uma educação que seja do, pelo e para o povo. Um exemplo dessa educação do, pelo e para o povo está ilustrado aqui nesse nosso slide, nas páginas do livro de leituras para adultos do MCP de 1962. Aqui temos a representação, então, do trabalho do camponês no canavial e o que seria a palavra geradora, a palavra açúcar, desmembrada, então, e apresentado um pouco ali dos fonemas que constituem a palavra açúcar, em outras palavras como justiça, ação, educação, eleição, constituição. O trabalho do MCP, o Movimento de Cultura Popular, será abordado no próximo slide. Mas ele retrata um pouco essa ideia de que a educação popular não é apenas uma instrução básica, não apenas fornece os elementos, por exemplo, da alfabetização, mas permite uma reflexão crítica, um processo de conscientização sobre aquilo que é estudado, sobre a realidade na qual estamos envolvidos, ou seja, a realidade na qual os alfabetizandos estão envolvidos. Daí a ideia de se pensar, portanto, uma educação que não seja apenas para, mas seja feita e parta do próprio povo, da sua própria realidade, no caso da alfabetização, que parta do seu próprio universo vocabular, como o primeiro modo de se achegar, de se aproximar, portanto, do domínio da língua. Para a gente indicar, então, alguns dados importantes desse momento que permitem a gente perceber como a educação de adultos, a alfabetização e a questão das eleições estão envolvidas, destacamos aqui 3 números. O primeiro relacionado, então, a 1950, quando a gente vai ter em torno de 7,9 milhões de eleitores. Em 1960, teremos ali em torno de 15,5 milhões de eleitores. Lembrando que são eleitores alfabetizados. Em 1965, quando se pensa um Plano Nacional de Alfabetização, o plano que vai ser organizado ainda no governo Jango e que contará com a participação do Paulo Freire, a gente tinha para esse Plano Nacional de Alfabetização, que vai ser formulado no finalzinho de 1963 e vai ser instituído em 1964, no início do ano de 1964, um planejamento de que em 1965, quando teríamos uma nova eleição presidencial, tivéssemos 5 milhões a mais de eleitores, que seriam formados, então, entre os anos 1964 e 1965. Veja bem, portanto, que a alfabetização de adultos, naquele momento, poderia
caso o Plano Nacional de Alfabetização tivesse sido efetivado, colocado mais 5 milhões de eleitores para participarem das eleições presidenciais de 1965, levando, então, a um aumento significativo com relação ao número que tínhamos em 1960, que era de 15,5 milhões de eleitores, número que poderia, então, balançar, modificar o jogo político naquele momento. Passando agora, então, para alguns destaques com relação à educação popular, fiz aqui uma lista de algumas campanhas, movimentos e programas para a gente ter ali um pouco a ideia de como o tema da educação popular mobilizava os educadores e a sociedade brasileira naquele momento. Só para a gente ter uma ideia dos planos, das campanhas, dos movimentos e das datas, e a gente vai perceber uma proximidade muito grande entre essas datas e como se tinham várias campanhas sobre a educação popular e a educação de adultos. Com relação às campanhas, podemos destacar a campanha de educação de adolescentes e adultos, que é de 1947 até 1963. Depois teremos uma campanha nacional de educação rural, de 1952 a 1953. Campanha nacional de erradicação do analfabetismo, 1958 a 1963. Mobilização Nacional contra o Analfabetismo, 1962, 1963. E uma campanha que será fundamental no Nordeste, a campanha de Pé no Chão, Também se Aprende a Ler, encabeçada pela Prefeitura de Natal, pelo Movimento de Cultura Popular, em 1961. Vejam pelas datas que há um esforço e uma mobilização por várias campanhas contra o analfabetismo. Alguns movimentos importantes. Temos, então, o Movimento de Educação de Base, MEB, que vai durar entre 1961 e 1965, que está ligado à Igreja Católica, mas que contará com financiamento do governo federal. O MEB também se articulará com as ideias de Paulo Freire. Com relação a outros movimentos, é importante destacar o Centro Popular de Cultura, o CPC, que será uma promoção, então, da UNE, a União Nacional dos Estudantes, e que vingarão entre os anos 1962 e 1964. Os CPCs, assim como o Movimento de Cultura Popular, que vai ocorrer entre 1960 e 1964 nas prefeituras de Recife, Natal e outras, serão movimentos fundamentais. CPCs e MCPs articularão arte, política e educação nas suas iniciativas. Um exemplo dessa articulação está representado aqui na imagem que ilustra o nosso slide, que é a capa do disco O Povo Canta, produzido pelo CPC da UNE do Rio em 1962. Esse disco, que contará entre um dos seus principais compositores, Carlos Lyra, que havia sido então integrante da Bossa Nova, vai, através da música, tentar apresentar uma leitura e uma discussão sobre a realidade brasileira. Vocês conseguem escutar o disco na íntegra no YouTube. Depois a gente pode passar a indicação certinha aí para vocês, colocando na playlist do nosso canal. Um outro programa que a gente já havia comentado é o Programa Nacional de Alfabetização, que é elaborado no final dos anos 1963, instituído no início de 1964, tendo, então, Paulo Freire como o principal idealizador deste programa, que é um programa encabeçado pelo governo federal, que adotaria, então, o sistema de educação, o famoso método de alfabetização de Paulo Freire, agora em uma escala nacional, tentando, então, promover, como a gente havia dito antes, a alfabetização de 5 milhões de pessoas em 2 anos, o que certamente poderia
e promover uma alteração no universo eleitoral do Brasil de então. Lembrando que o Plano Nacional de Alfabetização, assim como os movimentos do Centro Popular de Cultura e o Movimento de Cultura Popular, trabalha na perspectiva que articula a alfabetização com a conscientização. Isso que a gente verá ali nas próximas aulas de maneira mais detalhada, quando adentrarmos, então, nos capítulos do livro Educação como Prática da Liberdade. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história de todas essas campanhas, movimentos e programas, há um livro fundamental da Vanilda Paiva, grande pesquisadora e historiadora da educação brasileira, um livro chamado História da Educação Popular no Brasil, Educação Popular e Educação de Adultos, onde ela, então, apresenta e sistematiza toda essa campanha sobre a educação popular, a educação de adultos, a alfabetização de adultos, e vai detalhar cada uma dessas campanhas e movimentos e programa que indicamos aqui nesse nosso breve slide. Bom, colocado então alguns aspectos mais gerais do contexto histórico, seja mundial, latino-americano, brasileiro, destacado então alguns elementos da educação popular, os seus significados e algumas das suas mobilizações, é importante agora a gente destacar alguns aspectos biográficos que permitem entender melhor a ação de Freire nesse contexto. Então, alguns aspectos biográficos entre 1947 e 1964. É importante destacar, nesse contexto, os trabalhos de Freire no SESI, o Serviço Social da Indústria, onde ele atuou, no primeiro momento, na divisão de Educação e Cultura, e, num segundo momento, na Superintendência Regional do SESI. Nesse contexto, Freire vai elaborar alguns trabalhos na escola do SESI e também na administração do SESI. Esses trabalhos estarão também articulados a algumas outras atividades sociais e pastorais que Freire desenvolvia junto com a sua esposa, à época, Elsa Freire, na Ação Católica. Eram, então, programas ligados à educação, a um repensar a escola e a educação de adultos. Além dos trabalhos no SESI e as atividades pastorais ligadas à Ação Católica, temos também, nestes anos, a atuação de Freire na Universidade do Recife, a atual Universidade Federal de Pernambuco, onde ele vai trabalhar fundamentalmente no serviço de extensão cultural, promovendo, então, atividades ligadas à educação e cultura popular. Freire também participa do movimento de cultura popular no Recife, a convite do então político Miguel Arraes, que será prefeito e depois prefeito de Recife, depois governador de Pernambuco. E nesse momento, já no ano de 1962, a famosa experiência de alfabetização em Angicos, no Rio Grande do Norte. Essa experiência é aquela experiência que projetará Freire nacionalmente, despertará o interesse do governo federal para depois produzir o Plano Nacional de Alfabetização. A experiência de Angicos vai ficar conhecida como as 40 horas, ou seja, 40 horas que eram usadas para se alfabetizar um adulto. Essa campanha vai ser, claro, divulgada em termos políticos e vai apresentar ao Brasil uma possibilidade de alfabetização de adultos realizada de maneira eficiente e em pouco tempo. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a experiência de Angicos e a reflexão sobre essa experiência, consultem as sugestões de vídeos que estão no nosso caderno pedagógico. Lá são apresentadas 3 sugestões de vídeos para se conhecer de maneira mais aprofundada a experiência de Angicos.
Freire, no livro Cartas a Cristina, que faz uma reflexão sobre a sua vida e sobre a sua obra, destaca o seguinte com relação aos trabalhos que ele desenvolveu no SESI e que ele desenvolveu depois no Movimento de Cultura Popular. Citemos: se se pensa no meu período de SESI, na prática político-pedagógica sobre a qual jamais faltou a reflexão crítica que, necessariamente, implicava intensa leitura de extensa literatura, se percebe como o MCP seus princípios davam a mim como excelente campo de atividades. De atividades que, no fundo, eram alongamentos de outras noutro tempo e noutro espaço vividos. O tempo e o espaço do SESI. Comum uma diferença. No SESI, eu era uma contradição possível. No MCP, eu era uma coincidência agradável. Por quê? No SESI, Freire era uma contradição possível. Ao refletir sobre o seu trabalho, já nesse livro Cartas a Cristina, que é uma obra dos anos 1990, Freire vai indicar que o SESI, naquele momento, possibilitava, apesar de ser uma iniciativa do patronato, uma abertura para o processo de educação crítica junto aos trabalhadores. Abertura, então, possível. E daí a proposta educativa desenvolvida por Freire no SESI ser uma contradição possível, ou seja, uma política e uma prática educacional que, de alguma maneira, possibilitavam um questionamento sobre as relações de trabalho. Já no MCP, no Movimento de Cultura Popular, Freire compreende, então, que o seu trabalho seria uma coincidência agradável, porque o Movimento de Cultura Popular partia fundamentalmente dos mesmos princípios que Freire também começava a desenvolver nas suas práticas e nas suas reflexões teóricas. A ideia, portanto, de fazer uma crítica radical à realidade em que se vivia. Isso a partir, então, da reflexão e da prática de uma educação popular, que pudesse, inclusive, questionar as relações de trabalho e as condições de vida daqueles que eram, então, educados e alfabetizados pelo movimento de cultura popular. Daí ser, no dizer de Freire, uma coincidência agradável, pois no MCP se coincidiam os princípios de Freire com os princípios do MCP. Contudo, há uma continuidade na forma de trabalho que se alonga, se aprofunda entre os trabalhos de Freire no SESI e os trabalhos de Freire no MCP. Passemos agora, então, a tratar de um aspecto bibliográfico importante da obra em estudo, o livro Educação como Prática da Liberdade. O livro Educação como Prática da Liberdade foi a segunda obra publicada por Freire, no formato de livro. A primeira obra é Educação e Atualidade Brasileira, que foi produzida em 1959 para um concurso de professor na então Universidade do Recife. Esta obra é também um ensaio, e Educação e Atualidade Brasileira será retomada no livro Educação como Prática da Liberdade, que é de 1967. Portanto, Educação como Prática da Liberdade é uma reelaboração de Educação e Atualidade Brasileira, no livro de 1959, mas uma reelaboração que faz o quê? Algumas modificações e reduções com relação aos capítulos 1, 2 e 3 do livro de 1959, e que acrescenta um quarto capítulo que está baseado no artigo Conscientização e Alfabetização, uma nova visão do processo, publicado em Estudos Universitários, Revista de Cultura da Universidade de Recife, em 1963. Então, se a gente faz um estudo comparativo
entre as duas obras, Educação e Atualidade Brasileira, de 1959, e Educação como Prática da Liberdade, de 1967, perceberemos, então, que Educação como Prática da Liberdade retoma, reelabora o que foi escrito em Educação e Atualidade Brasileira, mas com um aspecto ligado ao contexto histórico fundamental que diferencia as duas obras. Em Educação e Atualidade Brasileira, que é de 1959, estamos no auge do discurso nacionalista desenvolvimentista, e Freire vê com muito otimismo o processo de democratização, industrialização e urbanização pelo qual passava a sociedade brasileira de então. Já no livro de 1967, Freire reflete sobre aquele processo de democratização da sociedade brasileira, mas já à luz do que havia ocorrido em 1964, o golpe civil-militar. Neste livro, então, de 1967, já há uma retomada crítica de algumas noções que haviam sido trabalhadas em Educação e Atualidade Brasileira. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesta obra, Educação e Atualidade Brasileira, e nos aspectos que a ligam e a diferenciam de Educação como Prática da Liberdade, uma obra fundamental é o texto, um outro texto da estudiosa Vanilda Paiva, chamado Paulo Freire e o Nacionalismo Desenvolvimentista. Nesta obra, Vanilda Paiva analisa de maneira muito acurada as posições políticas, filosóficas, pedagógicas de Freire em Educação e Atualidade Brasileira e aponta algumas mudanças que ocorreram na passagem entre o livro de 1959 e o livro de 1967, que é o objeto de nosso estudo aqui. Bem, destacado, então, alguns elementos do contexto histórico, alguns aspectos biográficos e essa dimensão bibliográfica da obra Educação como Prática da Liberdade, passemos, então, à discussão sobre os seus referenciais teóricos. O contexto teórico, então, de Educação como Prática da Liberdade pode ser representado neste diagrama que desenvolvemos aqui e que também está presente no caderno pedagógico do nosso módulo. Educação como Prática da Liberdade, portanto, apresenta pelo menos 4 grandes eixos teóricos a partir dos quais com os quais Freire dialoga e que possibilitam ele fazer uma leitura da sociedade brasileira de então e pensar uma proposta pedagógica, uma proposta educacional, não só para a alfabetização, mas uma proposta educacional de maneira ampla. Um primeiro eixo que podemos indicar é aquele ligado, então, às influências do cristianismo progressista. Cristianismo progressista que estará marcado na obra do Freire, sobretudo a partir de cristão, nesse momento da obra Educação como Prática da Liberdade, e o personalismo. O existencialismo e personalismo colocarão algumas dimensões importantes da reflexão freiriana, sobretudo no campo da concepção antropológica e com relação ao compromisso social, ao engajamento. Podemos, então, destacar algumas noções importantes que estão presentes nos autores com os quais Freire dialoga e que são autores existencialistas e personalistas. A ideia, por exemplo, de que a existência precede a essência, de que não há uma essência acabada do ser humano, mas o ser humano se constitui na sua própria história, a ênfase na subjetividade, nas circunstâncias em que nas circunstâncias históricas, sociais, em que essa subjetividade humana é trabalhada, e na ideia também de projeto, então o ser humano enquanto um projeto, um vir a ser, a ideia do ser humano como ser no
mundo e com os outros, e uma ênfase especial na noção de pessoa que será fundamental para fazer a crítica tanto a um individualismo de corte mais liberal, quanto também uma perspectiva coletivista e a defesa, portanto, da personalização. Algumas dimensões do cristianismo progressista serão melhor trabalhadas na nossa segunda aula, quando daremos ênfase à concepção antropológica freiriana. Passemos, então, a uma segunda perspectiva importante e que influencia Freire, que é a psicologia social de Zebedee Barbu. Zebedee Barbu é uma figura hoje bem desconhecida da academia, pouco estudada no Brasil. Ele foi um psicólogo social e sociólogo romeno que nasceu em 1914, fugiu de alguns arroubos autoritários do seu país e viveu e faleceu aqui no Brasil em 1993, tendo inclusive se aposentado na Universidade Nacional, na Universidade de Brasília. Zebedee Barbu trabalhará, em termos de psicologia social, a noção da mentalidade democrática. O que diferenciaria uma mentalidade democrática de uma mentalidade autoritária ou totalitária? Quais são os componentes mentais que favorecem uma institucionalidade e uma sociedade democrática? O que é fundamental em termos de esquema mental para se pensar a democracia? Essas ideias estarão presentes em Educação como Prática da Liberdade e vão beber então as reflexões sobre a mentalidade democrática nos estudos de Zebedee Barbu. Uma segunda vertente importante da análise freiriana em Educação como Prática da Liberdade é a corrente conhecida como nacional desenvolvimentista ou o nacional desenvolvimentismo, elaborado no ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, do qual falamos anteriormente, e que tem alguns representantes fundamentais e que serão citados em Educação como Prática da Liberdade, a exemplo do filósofo Álvaro Vieira Pinto e do sociólogo Guerreiro Ramos. A importância do nacional desenvolvimentismo na obra Educação como Prática da Liberdade é a seguinte: Freire bebe fundamentalmente da interpretação do Brasil elaborado pelo ISEB. Ao ler a realidade brasileira, sobretudo nos capítulos iniciais de Educação como Prática da Liberdade, Freire se utiliza dos referenciais teóricos que eram vistos dentro dos estudos e das pesquisas do ISEB. Nesse sentido, Freire pode ser considerado como um autor que dialoga profundamente com o ISEB, sobretudo com alguns dos autores do ISEB, como Vieira Pinto e Guerreiro Ramos, e o ISEB se constituirá em uma referência teórica fundamental para a leitura que Freire faz da realidade brasileira naquele momento e do processo histórico da sociedade brasileira. Uma quarta vertente importante de Educação como Prática da Liberdade é o escolanovismo, sobretudo de autores como Dewey e Anísio Teixeira. O movimento da escola nova, que emerge no Brasil ainda nos anos 30, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que será redigido por Fernando de Azevedo e contará com a adesão de vários intelectuais, dentre eles Anísio Teixeira, defenderá uma educação voltada para a constituição da democracia. Então, a relação entre educação e democracia será algo muito desenvolvido pelo escolanovismo e que será apropriado e retrabalhado por Paulo Freire. Além dessa relação entre educação e democracia, um outro aspecto importante do escolanovismo, que é incorporado por Freire, é a ênfase na experiência e na elaboração
de um método ativo de aprendizagem. Nesse sentido, portanto, assim como os escolanovistas fazem a crítica a uma escola tradicional que seja focada no professor, que seja focada na transmissão de determinados conteúdos, Freire também incorporará essa crítica para poder desenvolver a sua perspectiva pedagógica, seja no campo da educação de modo geral, seja no campo mais específico da alfabetização de adultos. Bom, depois da gente destacar essas referências teóricas que estão presentes em educação como prática da liberdade e que formam, então, eixos fundamentais para uma leitura mais aprofundada e crítica da obra, eu gostaria de fazer, nos minutos finais dessa nossa primeira aula com vocês, uma leitura de alguns pequenos trechos de autores que foram citados aqui e que estão presentes nesse nosso diagrama. Então, vamos dar uma lida em trechos de Zevedey Barbu, Anísio Teixeira e Álvaro Vieira Pinto. Isso por quê? Porque como são autores, às vezes, ainda muito desconhecidos, sobretudo Barbu e Vieira Pinto, é importante a gente tomar contato com os textos desses autores e perceber como determinados elementos presentes nesses textos aparecerão depois, quando fizermos a leitura e a análise do livro Educação como Prática da Liberdade. Passemos, então, a um primeiro trecho de Zevedey Barbu, onde ele debate o que seria uma mentalidade democrática. O que, na realidade, queremos dizer ao afirmar que a democracia constitui uma realidade psicológica é que qualquer instituição democrática e qualquer organização democrática está elaborada por uma série de inclinações, sentimentos, convicções e hábitos de pensamento na mente dos indivíduos muito antes de sua realização histórica. Em um determinado período, em um determinado contexto histórico, esses elementos mentais se traduzem em instituições e modos de conduta social que, em conjunto, constituem uma sociedade democrática e uma forma democrática de vida. Estamos dispostos a chegar mais longe e afirmar que, quando este esquema mental está ausente, as instituições democráticas não podem desenvolver-se. Se tais instituições são introduzidas de fora, o mais provável é que resultem mutiladas ou desapareçam por completo ao fim de um breve tempo. A democracia surge de seu próprio solo. Isto significa que requer experiências específicas e mudanças mentais específicas em uma comunidade antes de surgir como realidade histórica. E é a integração de tais fatores, hábitos mentais e experiências concretas de uma sociedade aberta e flexível em uma totalidade o que constitui o extrato básico de um esquema mental e um tipo de personalidade que cabe denominar democráticos. Esta citação foi extraída do livro de Zevedey Barbu, Psicologia da Democracia e da Ditadura. Estou citando aqui a partir de uma tradução em espanhol. Freire cita o livro de Barbu a partir do original em inglês. O que temos de fundamental nessa apreciação de Barbu sobre a democracia? Para ele, então, a democracia não é apenas uma instituição política, mas é uma forma de vida, é um esquema mental, uma forma de vida que inclui, portanto, uma estrutura social e política específica e um tipo específico de conduta e personalidade. A forma de vida democrática se caracteriza por flexibilidade social, cultural e mental, aberta a mudanças e novidades, por uma racionalização da vida, uma minimização do poder,
uma forma ética de vida, no qual a personalidade humana e as relações sociais constituem a base da escala de valores. É pautada, em essência, pelo diálogo, pelo equilíbrio em uma sociedade religiosa entre a ordem divina e secular, pela autoridade social interna e por sentimentos de facilidade e naturalidade surgidos de certa harmonia na condução da vida. A forma de vida democrática se contrapõe para Barbu a uma forma de vida totalitária, que seria então marcada pela rigidez social, cultural e mental, por uma emocionalização ou uma super-racionalização da vida, pela concentração do poder, daí o seu autoritarismo, pela impermeabilidade a uma forma ética de vida fundada na pessoa e nas relações pessoais. A forma de vida totalitária é fundamentalmente antidialógica, apresenta elementos quase religiosos na política, apresenta uma autoridade social externa marcada pelo segmento cego de uma determinada liderança ou de um determinado partido. Apresenta emoções extremas, sentimento de impotência, uma sensação de insegurança que encoberta, então, um temor e um caos reprimido. A forma, então, democrática de vida se contrapõe ao que Barbu chama, então, de uma forma totalitária de vida e será retrabalhado por Freire quando ele discutirá a sua disposição ao apresentar um projeto educacional que ajude a fomentar uma mentalidade democrática no Brasil. Passemos agora, então, a um outro trecho, dessa vez de Anísio Teixeira, onde Anísio debate a relação entre escola, educação e democracia. Este trecho foi extraído da obra Pequena Introdução à Filosofia da Educação, que é um texto da década de 30 e que faz um apanhado geral dos fundamentos filosóficos, psicológicos, sociais e políticos do escolanovismo. Citemos Anísio. Mas a democracia é, acima de tudo, um modo de vida, uma expressão ética da vida. E tudo leva a crer que um homem nunca se encontrará satisfeito com alguma forma de vida social que negue essencialmente a democracia. Primeiro, a escola deve prover a oportunidade para a prática da democracia, o regime social em que cada indivíduo conta plenamente como uma pessoa. Democracia na escola importa em democracia para o mestre e democracia para o aluno, isto é, um regime que procure dar ao mestre e aos alunos o máximo de direção própria e participação nas responsabilidades de sua vida econômica. Segundo, como democracia é, acima de tudo, o modo moral da vida do homem moderno, a sua ética social, a criança deve ganhar, através da escola, esse sentido de independência e direção que lhe permita viver com outros com a máxima tolerância, sem, entretanto, perder a personalidade. Devemos ter sempre presente que a escola não vai dar soluções já feitas à nossa juventude. Tudo o que podemos fazer é dar-lhe método e juízo para lutar com os problemas que vai encontrar e o sentido da responsabilidade social que lhe assiste na solução desses problemas. Que enormes, pois, são as novas responsabilidades da escola. Educar em vez de instruir. Formar homens livres em vez de homens dóceis. Preparar para um futuro incerto e desconhecido, em vez de transmitir um passado fixo e claro. Ensinar a viver com mais inteligência, com mais tolerância, mais finamente, mais nobremente e com maior felicidade, em vez de simplesmente ensinar 2 ou 3 instrumentos de cultura
e alguns manuaizinhos escolares. Essa ideia que articula, portanto, a função da escola como uma promotora da democracia, porque a própria escola está estruturada numa relação democrática entre professores e alunos, o papel da escola como aquela instituição que permite a formação de método e juízo, que elabora um determinado sentimento de responsabilidade social e que, sobretudo, a escola seja um espaço em que a educação não seja reduzida a um instruir, mas envolva um ensinar, envolva a formação da pessoa, estará presente tanto no movimento escolar novista, quanto na obra Educação como Prática da Liberdade, de Freire. Portanto, em Freire, teremos essa reflexão da escola e da educação como promotoras de um modo de vida democrático, de uma mentalidade democrática. Isso nós veremos quando formos analisar de maneira mais detida os capítulos do livro Educação como Prática da Liberdade nas próximas aulas. Mas aqui, com o trecho de Zé Verdey Barbu e com o trecho de Anísio Teixeira, já colocamos alguns elementos e alguns autores com os quais Freire dialoga e que serão muito importantes na sua elaboração pedagógica. Passemos agora a um último trecho de um autor fundamental, infelizmente ainda pouco valorizado nos estudos sobre educação, sobre filosofia e também sobre Paulo Freire. Alguém que valeria a pena nos determos um pouco mais e que, quem sabe, estimule vocês a conhecerem este personagem ainda pouco visitado nas nossas academias, nos nossos estudos individuais, que é Álvaro Vieira Pinto. Álvaro Vieira Pinto era o principal representante da filosofia no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB. Ele elabora uma obra grandiosa chamada Consciência e Realidade Nacional. Grandiosa não só pelo volume, uma obra que foi escrita em 2 tomos, mais de 1000 páginas, mas também grandiosa pela perspicácia com que faz tanto a leitura da realidade brasileira, mas, sobretudo, a leitura crítica de autores estrangeiros que eram muito utilizados no Brasil e que Álvaro Vieira Pinto faz questão de mostrar o que esses autores possuem de interessante, mas também de problemático, e defende aquilo que depois será chamado, então, de um colonialismo, e critica aquilo que depois será chamado de colonialismo mental. Ou seja, é preciso que leiamos de maneira crítica tanto a nossa realidade, quanto também aquelas teorias que podem nos ajudar a compreender a realidade. Álvaro Vieira Pinto é alguém também responsável por elaborar, sistematizar conceitos que serão muito caros a Paulo Freire, tanto em Educação como Prática da Liberdade, quanto em obras posteriores. Este autor, Álvaro Vieira, será citado tanto na primeira obra de Freire, Educação e Atualidade Brasileira, quanto na obra em estudo, Educação como Prática da Liberdade, mas também na última obra publicada por Freire em vida, que vai ser Pedagogia da Autonomia. Portanto, é um autor que aparece como referência para Freire em vários momentos de sua elaboração intelectual. Sendo assim, precisamos estar atentas a este autor. Na obra em questão, Educação como Prática da Liberdade, Freire trabalhará e se apropriará das noções de consciência ingênua e consciência crítica que foram forjadas por Álvaro Vieira no livro Consciência e Realidade Nacional e também nas atividades educacionais que eram desenvolvidas no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB. Citemos, então, um trecho onde
Álvaro Vieira Pinto sintetiza o que é a consciência ingênua e o que é a consciência crítica. São dois os gêneros de pensar que definiremos como se segue. A consciência ingênua é, por essência, aquela que não tem consciência dos fatores e condições que a determinam. A consciência crítica é, por essência, aquela que tem clara consciência dos fatores e condições que a determinam. Deste modo, enquanto uma, a consciência ingênua, profere as suas sentenças em caráter dogmático, incorrendo na privação completa de comunicação reveladora, e se marca pela incapacidade de percepção da mutabilidade das coisas e dos valores, pela falta de simpatia com o que se prenuncia no tempo e pela recusa de aceitação do novo instalado em lugar do desueto, a outra, a consciência crítica, é eminentemente sensível ao ritmo das transformações do mundo, dócil à compreensão da inevitável queda e nascimento dos valores, acolhedora de todas as medidas que se proponham modificar as condições materiais da vida. Sabendo-se variável, expressão de uma conjuntura histórica, a consciência crítica procede à permanente investigação dos seus determinantes materiais e se constitui, por isso, em consciência adequada a promover a autêntica ideologia do desenvolvimento nacional. Algumas observações com relação a este trecho de Álvaro Vieira Pinto. O primeiro, este elemento que demarca a diferença entre duas formas de consciência, a ingênua e a crítica, é a consciência, a percepção dos fatores que condicionam uma determinada leitura da realidade. Isso será trabalhado por Freire quando ele vai tratar da transitividade da consciência, transitividade ingênua, transitividade crítica e o papel fundamental que a educação terá na passagem de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Tema que abordaremos nas aulas seguintes. Aqui é importante demarcar que a origem dessas noções está, portanto, no ISEB e, em especial, na obra de Álvaro Vieira Pinto, que é citado por Freire em Educação como Prática da Liberdade. Um segundo aspecto diz respeito ao termo ideologia, que está presente ao final da citação. Autêntica ideologia do desenvolvimento nacional. Aqui é preciso ponderar o seguinte: quando Álvaro Vieira Pinto fala de ideologia, ele não tem em mente a noção mais comum que tem uma base no marxismo, que é a ideia de uma ideologia como falsa consciência, como consciência invertida da realidade. Não. O termo ideologia, em Álvaro Vieira Pinto, nesta obra, Consciência e Realidade Nacional, termo ideologia que vai aparecer nas formulações dos autores do ISEB, diz respeito à autoconsciência de uma nação e projeto. Ideologia, portanto, não tem o sentido de falsa consciência, mas tem o sentido de uma representação adequada da realidade e um projeto que se elabora para a transformação social, nacional, a partir dessa representação adequada da realidade. Ideologia, então, são algumas ideias orientadoras de um projeto de desenvolvimento nacional, que no caso do ISEB, sobretudo de Álvaro Vieira Pinto, envolve o projeto de inclusão, de participação, de imersão das massas ou populares, ou se quisermos, do povo na vida social e política do país. Portanto, é preciso que estejamos atentas ao que Álvaro Vieira Pinto elabora em Consciência e Realidade Nacional e que será retomado por Freire em Educação como Prática da Liberdade, como poderemos ver nas próximas aulas, sobretudo quando estivermos tratando da questão dos níveis de consciência
que são apresentados por Freire na obra em estudo. Pois bem, pessoal, na aula de hoje a ideia era que a gente desse algumas pinceladas, então, sobre o contexto histórico, o contexto teórico da obra Educação como Prática da Liberdade, chamando a atenção para alguns fatores que estarão presentes na obra que permitem a gente ter uma maior clareza de como esta obra se situa no debate intelectual brasileiro de então. Para finalizar, quero fazer algumas breves indicações para vocês. Uma primeira, reforçar que vocês consultem o caderno pedagógico elaborado, então, para o módulo 1 e confiram, sobretudo, algumas passagens desse caderno. Logo no início, há uma linha histórica da América Latina que vai retomar alguns dos pontos que falamos aqui no início da aula sobre o contexto latino-americano de emergência democrática, mas também de golpes ditatoriais. Um segundo elemento interessante do caderno é vocês conferirem o quadro de autores citados em Educação como Prática da Liberdade. Há um apanhado ali indicando cada um dos autores citados na obra de Freire, no momento em que eles foram citados, então está dividido por capítulo, e também a que tema se refere àquela citação. Ali a gente vai perceber, pela listagem, como Paulo Freire dialoga com uma série de pensadores brasileiros e estrangeiros, alguns deles com posições teóricas e políticas bastante diferentes. E Freire mobiliza todo esse cabedal para apresentar a sua leitura da realidade brasileira e para apresentar uma primeira sistematização das suas ideias pedagógicas e filosóficas com respeito, então, à educação. Um outro elemento interessante dos cadernos seria vocês darem uma olhada nas questões que foram elaboradas. Questões referentes, então, a esta aula 1 e que visam reforçar e revisar alguns dos pontos que tratamos aqui e que estão presentes também nos textos e nos elementos didáticos selecionados para a aula 1 e que estão presentes no caderno. Por fim, quero indicar, então, para vocês que na próxima aula trabalharemos, então, agora, de maneira mais próxima, o livro Educação como Prática da Liberdade, destacando os capítulos 1 e 2. Faremos, então, a análise desses capítulos, apresentando de maneira mais detalhada a leitura que Freire faz da realidade brasileira, os diálogos que ele traça e indicando 2 pontos fundamentais: a concepção antropológica freiriana e a concepção de sociedade em Freire. Aguardo, então, vocês na próxima aula, na aula 2 do módulo 1, Freire e o Brasil, do curso de extensão Paulo Freire, 100 anos, leituras fundamentais. Espero encontrá-los, então, nessa próxima oportunidade, na próxima aula. Aguardo vocês. Até mais.